Fala galera, bem-vindos ao primeiro TADS pelo Mundo do ano. Bem, os convidados da vez são Cimei e Rebeca, ambos se formaram aí por volta de 2022. A gente vai estar conversando um pouco das experiências deles, o que incentivou eles dentro do curso, como o curso foi importante para eles durante a formação e mercado de trabalho. Enfim, a conversa tá muito bacana, espero que vocês gostem. E também vou deixar na descrição aqui do episódio o direcionamento para o meu segundo projeto, podcast Dissonância. Quem gosta de cultura pop, nós também lançamos um último episódio, né, o Dissonância 52, que a gente fala um pouco dos filmes de 2023 e o que a gente espera agora em 2024. Temos grandes estreias aí chegando, como Duna, Coringa 2, então aproveita o episódio, depois dá uma passada lá. Thales, né? Mas esse é mais um episódio do Thales pelo Mundo. Juan, se apresente aí também. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio. E hoje a gente tá aqui com Cimei e Rebeca. E, enfim, basicamente, de início eu queria perguntar pra vocês, né? Um pouco, se vocês fizessem uma introdução inicial. Meu nome é Rebeca, eu sou ex-aluna de TADS, né? Eu me formei agora em 2022, eu trabalho na área como back-end e minha história com o curso é bem, assim, engraçada, porque na verdade eu comecei o curso em 2012. E aí, como muitas pessoas, né, que eu vi que estudaram comigo, tem muita gente que faz o curso e aí começa a trabalhar e para, por diversos motivos, a vida acontece. Mas, assim, eu pelo menos consegui terminar, né? E, assim, também depois eu vi que muita gente que tinha parado na época que eu estava ainda estudando lá, conseguiram também terminar. Então é legal, assim, ver. Tipo, primeira coisa, não desista. Mesmo que pare por um tempo, depois voltar, eu, pelo menos, valeu a pena. Então é isso. Meu nome é Cimei Dani, né? Eu também finalizei o curso agora em 2022. Comecei em 2018, por causa da pandemia, né? Foi acabar agora em 2022. E a minha história com o desenvolvimento é meio que recente e antigo, né? Também. Sempre gostei de desenvolvimento, mas nunca levei como profissão. Desde adolescente, fazendo insights aí para jogos da época de Online lá em 2000 e pouquinho, né? A gente já tinha um gosto aí por desenvolvimento já, e fiz um técnico de informática em 2010, lá no IFRN Parnamirim. Lá vi desenvolvimento, gostei, meus professores disseram que eu tinha potencial e tal, mas mesmo assim a primeira vaga de emprego foi para suporte técnico. Então eu passei um longo tempo aí como suporte técnico, mais ou menos uns 5 anos, e eu vi que a profissão não estava assim tão valorizada aqui, pelo menos aqui no local do Rio Grande do Norte, né? Tinha que ter cargos assim, muito altos, você ter um salário legal e tal, e resolvi, de fato, mudar de área dentro da parte de TI, né? Dentro da parte de TI, e resolvi fazer o curso de TADS aí, porque dessa vez eu coloquei em prática aquilo que já gostava de muito tempo, que era ser desenvolvedor, né? Então, por isso eu entrei no IFRN para TADS em 2018, um curso bastante desafiador aí para quem, mesmo com base em desenvolvimento, é um curso bastante desafiador, não é muito simples assim, mas por outro lado é bastante confortante, né? Você consegue atingir lá os resultados lá, por mais que seja na força do olhos, mas a pessoa aprende bastante. Umas brigas também, mas faz parte. Umas brigas, mas no IFRN que a gente vê assim, o equilíbrio emocional que a gente tem que ter, né? O PDS é complicado em questão mais de pessoal mesmo do que técnico. A parte de gestão pessoal, vamos dizer assim, entre o grupo é que é complicado. Eu tive a sorte do grupo estar sempre as mesmas pessoas, né? Não trocou tanto de pessoas, mas assim, gerenciar os conflitos internos, que é meio complicadinho, mas dá certo, no final dá certo. Aí no caso, assim, a primeira experiência como desenvolvedores foi no PDS, no caso de vocês, ou foi antes? Como é que funcionou esse processo? Eu tive experiência como desenvolvedor de forma profissional, vou dizer assim, antes do curso, mas uma coisa muito pouco, assim. Eu tinha feito um site que não envolvia nem sequer programação em si, era mais estático, mas eu vim ter realmente algo mais profissional no desenvolvimento no PDS. O PDS foi realmente
onde eu vi o fluxo inteiro de desenvolvimento de um software, assim, de forma mais correta, vamos dizer assim. Antes de Itados, eu tinha pouquíssimo conhecimento em programação. E aí, a primeira vez que eu realmente comecei a programar, a parte de análise de sistema, de como é desenvolver o sistema, né, todas as partes, as etapas do processo de desenvolvimento do sistema, foi realmente com em TADS, com o PDS. Não cheguei a fazer no IF, mas eu fiz um integrado. E eu, mesmo assim, eu senti um pouco de dificuldade no começo com a ferramenta que eles estavam utilizando. É o framework, eu não sei se vocês vão conhecer por nome, é o Play, Framework Play. Pra ser bem honesto, o que tinha de conteúdo na internet sobre esse framework eram umas videoaulas de um indiano. E era isso, sabe? E, tipo, o que a gente tava vendo dentro de sala de aula não era suficiente para você ter justamente uma visão completa de como você iria estruturar um sistema web, né? Pelo menos no meu caso, eu senti o peso maior no PDS Web. Aí depois, no seguinte, que a gente foi ver Django, preferi não pagar o PDS de primeira e entender primeiro a tecnologia, ver como é que funcionava e tal, para depois ter que aplicar de fato, porque você fica meio dividido mesmo, né? São duas coisas, você tem que lidar com duas coisas, você tem que entregar, porque geralmente, tudo bem que os professores eles faziam uma espécie de separação para alunos que estavam pagando PDS, outros que não estavam, né? E aí o que estava pagando, você fazia tarefas em cima do PDS em si. Eu acho assim, a proposta é muito boa, a execução com certeza pode melhorar um pouco. Eu não sei como é que tá agora no curso, né, na grade atual, mas assim, para mim o problema mais era no segundo PDS, porque o conhecimento que a gente precisava para poder atingir, né, o objetivo do segundo PDS era concomitante com as disciplinas que a gente estava pagando para poder aprender. Então, tipo assim, quando a gente vai sistemas distribuídos, a gente vai saber o que é uma API no final do semestre, tipo, no último mês do semestre, sendo que a gente tem que desenvolver o sistema distribuído no PDS-2. Então, assim, só a questão do alinhamento das disciplinas do conhecimento que é necessário, que eu acho que é errado. Eu acho que poderia começar um pouco depois, assim, começar a partir do terceiro semestre, entendeu? Porque aí a gente já tinha uma base melhor, eu acho que poderia andar melhor. É tanto que os melhores PDS são de pessoas que fazem TADS e já trabalham, já têm experiência com desenvolvimento. E aí quem tá zerado, quem começa lá zerado no curso, geralmente tem muita dificuldade. E aí são os projetos que não conseguem desenvolver tanto, né? E aí acabam chegando no final do semestre meio que inacabados. Então dá para ver realmente que quem não tem o conhecimento necessário que é exigido para cumprir os requisitos do PDS sofre muito, porque a gente vê as disciplinas, né? O conhecimento que a gente vai precisar desde o início, a gente só vê lá no final. Uma coisa que eu sempre achei lá, olhando sobre a grade do curso e tudo mais, é que o PDS, são 3, né? 3 semestres de PDS, por mim eles deveriam ser os 3 últimos semestres, o quarto, quinto e o sexto. A gente entende que no sexto período geralmente tem o TCC e tudo mais assim, mas acho que os 3 primeiros semestres deveriam ser a preparação para o PDS, e aí sim o quarto, quinto e o sexto ser o PDS em si, né? Porque você, como a Rebeca disse, você fica aprendendo a disciplina que você está vendo por conta própria, para entregar o PDS, né? E aí acaba que o conhecimento que você aprende ou não na disciplina lá para pôr em prática no PDS, acaba não valendo tanto, assim. E assim, eu acho que isso é só um alinhamento aí, acho que o pessoal precisa fazer, mas assim, é bastante importante, porque você na prática vê, não a nível de PDS, sim, mas seja uma coisa muito parecida. Na prática a gente já tem experiência aqui no mercado de trabalho, né? A gente vê o PDS acontecer na vida real, só que de uma forma mais corrida, né? Uma forma bem mais corrida e é bem corrido, não tem tanta documentação, não é um costume assim, das empresas, pelo menos das empresas de médio porte, de pequeno porte, não tem muito costume de fazer documentação. Faz a documentação básica assim, para ajudar o desenvolvedor novato que está chegando no projeto, mas a documentação vasta assim, que a gente vê no curso é praticamente inexistente. Assim. Talvez em grandes empresas, tipo
não sei, Google, IBM, essas empresas maiores assim, talvez tenham uma documentação até mais complexa do que a que tem no curso da gente, né? Mas, na maioria das vezes, os softwares eles são documentados a partir de requisito, né? Isso é uma coisa que, pelo menos, é o que eu sempre recomendo para o pessoal. Quando quer uma dica de desenvolvimento, na parte de documentação, documenta o requisito, né? Pelo menos do projeto. Você tem uma ideia do que ele vai ter, e validar, sempre validar os casos de uso lá da documentação, para poder começar o projeto. Inclusive foi tema do meu TCC também, né? O tema do meu TCC ele foi baseado numa metodologia de desenvolvimento de software para desenvolvedor autônomo. Então, no meu TCC eu passo toda a parte de desenvolvimento de alguém que está fazendo o software do zero sozinho. Então, validar a parte dos requisitos é muito importante, porque você reduz muito o retrabalho. Vai ter retrabalho, vai. Aí reduz bastante. O primeiro PDS eu fiz com um grupo e era um projeto. Aí depois, no segundo PDS, eu mudei de projeto. Depois eu viajei. Quando eu voltei, aí já era outro projeto. Então, passei por três projetos diferentes. E assim, eu acho que uma das coisas, eu não sei se é falta de experiência também e maturidade, mas eu acho que o que os professores mais ajudam, fora tecnologias, fora questões técnicas, é na parte de gerenciar os conflitos, que eu acho que é uma das coisas que mais pesa, não é nem tanto a dificuldade técnica, nem a falta de conhecimento, é a questão de gerenciar os conflitos, né? De tipo assim, fulana não fez nada, e eu tô fazendo tudo. Então, assim, essa parte eu acho que, principalmente isso, os professores ajudam bastante. E eu acho que você tem que abrir seu coração sem dedurar ninguém, né? Você tem que tem que ter aquela diplomacia, assim, que eu acho que os professores ajudam muito nisso, porque a gestão, né, do que tem que fazer, das tarefas e das responsabilidades, é o que pega mais, porque é o que consome mais tempo, é você entregar aquilo, delegar, e aí aquela pessoa não fez, e aí tem que fazer, enfim. Eu acho que essa é uma das maiores dificuldades que os professores realmente ajudam. E sim, na questão de falta de conhecimento também, principalmente quando o professor ele já domina aquela tecnologia. Eu peguei uma parte experimental que no primeiro semestre, né, a gente começou com Ruby on Rails, e aí tava todo mundo aprendendo. Foi lá em 2013, 2012, 2013. Então, assim, era uma coisa nova que tava ali no IF, tava todo mundo aprendendo, inclusive o professor que tava dando a disciplina de desenvolvimento web, que também era orientador do PDS. E aí, assim, a gente estudava junto e aprendia junto, e o erro ia procurar lá na documentação, todo mundo junto. A maioria deles tinha já um bom conhecimento de desenvolvimento, até mesmo do curso, conseguiram pegar o curso rápido, assim, até que não sabia tanto, e ele fluiu relativamente bem. Tinha os conflitos internos, né, que a maioria das vezes eu tentava, né, resolver e tudo mais, e eu tive que ir para os professores em alguns momentos para poder informar, né, que algumas tarefas não estavam sendo entregues, porque quem foi delegado à entrega não conseguiu finalizar, ou por falta de conhecimento, ou porque não pediu ajuda, ou simplesmente teve uma outra prioridade do curso e deixou o PDS de lado assim e tal. E as cobranças vinham mais da gente interno, não tanto dos professores. Os professores estavam mais para tirar dúvidas realmente técnicas, assim. E a parte de resolução de conflitos tinha que ser mais entre a gente mesmo, não tinha para onde correr, não. Os professores, eles ajudavam bastante, mas eles não conseguiam também resolver o conflito interno, porque o conflito, ele é mais pessoal, né? O conflito, ele é muito pessoal. Não adianta eu chegar e dizer que fulaninha não tá fazendo as coisas que tem que fazer, porque ninguém ali é mãe ou pai dele, né? Então, mesmo que o professor chegue e o professor ele tem autoridade em sala de aula e tudo mais, parte do aluno é ele se esforçar em fazer entrega e estudar, etc e tal. Então, alguns pontos não eram feitos, sim, mas era por parte do aluno mesmo, né? Que por algum motivo específico, seja pessoal ou falta de interesse, que não estava com
o CDV, mas no geral foi um saldo positivo só do nosso do nosso PDS e e assim foi bem interessante. TCC na cabeça, porque foi recente. Perfeito. E aqui Rebeca não enfrentou esse problema, né? Que ela participou de 3 PDS diferentes, mas você, Cimei, teve alguns problemas externos, digamos assim, tipo um grupo tentando levar alguém muito bom do seu grupo pra ele, enfim, algo do tipo? Felizmente não, o nosso grupo, ele tinha esses problemas sim, mas felizmente os problemas não eram o causador, assim, de querer alguém sair, ou uma entrega ruim e tudo mais. A gente teve, o primeiro PDS, ele foi considerado pelos professores, eu não tô dizendo por mim não, foi o melhor PDS lá daquele semestre e tal. E depois disso, assim, motivou bastante, né? A gente viu que, mesmo com os problemas, conseguimos entregar um negócio interessante. E, assim, a galera não saía não, porque por mais que tivesse conflitos, que todo conflito tem, a gente tem conflito em casa com as pessoas que a gente ama e tudo mais, assim, não tem pra onde correr. Mesmo com os conflitos, tudo funcionava basicamente, não todos, assim, mas funcionava muito bem comparado aos outros cenários, aos outros PDS, funcionava bem. A gente conseguia entregar, mesmo faltando às vezes algumas coisas, na hora de apresentar não funcionava. Mas assim, pelo menos o que era feito, a entrega. A gente se frustrava mais nos extras, né? Vamos dizer assim, né? Naquela perfumariazinha assim que a gente queria fazer, que não dava tempo. Aí ou o negócio não ficava bem alinhado, que eu sou do front-end e ficava doidinho com as coisas sem estar alinhado direito, tudo mais assim. Aí essas coisas é que pecava mais assim, mas... Caramba, os 3 PDS. E foi o PDS toda a mesma equipe. Os 3 PDS são a mesma equipe. E na época de vocês tinha isso de gerência de projeto, no caso, agora no PDS corporativo, que é o último, tem muito disso, de cada semana um integrante é o gerente do projeto do grupo. Aí não implementa nada, fica só gerenciando. Teve algo desse tipo no PDS de vocês? Teve, no meu teve agência de projetos. O primeiro PDS, basicamente, eu fui o gerente, entre aspas, assim, do semestre todo. Então, eu que criava as tarefas do GitLab, delegava as tarefas para o pessoal. Mas, se não me engano, no segundo e no terceiro PDS já era intercalando aí. Acho que era uma semana ou a cada entrega alterava o pessoal, né? Eu confesso que quando eu era muito bonzinho, passava muita mão na galera que não entregava. Por quê? Porque o que eu penso, assim, nem todo mundo tem o seu ritmo que nem o seu, né? Então, tem gente que demora um pouco mais para desenvolver. Como eu tinha falado, tem gente que às vezes tem problema em casa ou não consegue gerenciar bem as suas tarefas, às vezes tem um problema de TDAH, um tipo, e realmente demora um pouco mais para entregar, ou não consegue entregar por causa de algum problema pessoal, né? Ou simplesmente falta de interesse. Então, eu não estava ali, ninguém, né? Estava ali como chefe da empresa, né? Estava ali no estudo. Então, não tinha como eu cobrar, apesar de que o pessoal me cobrava para eu cobrar, eu era cobrado para cobrar. Mas eu dizia assim, gente, eu tô pedindo, mas eu não posso mandar no pessoal, né? Então não tem o que fazer. Então as coisas quando não eram entregue e assim, ninguém vai morrer não. A gente tirou 10 nos PDS quase todinho. Acho que o último a gente tirou 9,5. Assim, então, tá bom demais, num curso difícil desse. A gente tá muito bem aqui. Realmente a nossa equipe, a maioria da galera era muito cri-cri, assim, de entregar as coisas legais, assim, funcionando muito bem. A parte da documentação a gente fez quase tudo. Foi um negócio bem interessante. Então, quando a outra galera ia delegar também, assim, a gente desenvolvia também. A gente só ficava falando, mandando, não. Quem estava na vez de mandar, também desenvolvia. Por quê? Porque a gente queria realmente a gente cobrir os buracos que poderia ter sido deixado por alguém. E a gente entregava as coisas, assim, parecia que eu tava recebendo salário pra quem dali. O salário era passar de semestre. O salário era o 9,5 no final. Já rola, assim, uma pegada bem realista, que é acúmulo de função e, tipo, correria pra fazer duas coisas ao tempo e entregar, né? Você gera e desenvolve ao mesmo tempo.
Eu não, sinceramente, eu não lembro como foi. Eu lembro que no segundo PDS que eu participei, tinha um PO, que era uma que né, também terminou o TADS, ela também hoje atua na área. E ela foi uma ótima gerente de projetos, a gente organizou tudo bem direitinho, quase assim, do mesmo jeito que CMEI, eu não gostava dessa parte, não é o meu perfil, absolutamente não é o meu perfil. Eu, se eu não me engano, o terceiro PDF foi assim, nessa coisa de intercalar e cada um assume. Eu não lembro, eu acho que eu meio que não fui muito bem. Eu não lembro, sinceramente, porque faz bastante tempo. Mas teve essa experiência e é bom para ver que não é assim a minha praia, né? Então, acho que uma das vantagens do PDS, de todas essas etapas, assim, é você realmente ver qual que é o seu perfil profissional na área de TI, né? Na área de desenvolvimento. Eu, desde o começo, me apaixonei por back-end. Eu vi que front-end realmente não era para mim também, né? Assim como gestão de projetos, eu tenho mesmo aquele perfil que eu sou apaixonada por back-end. E já no back-end, que foi realmente a minha primeira experiência de desenvolvimento de sistemas, com todas essas etapas, a parte de fazer documentação, essa parte aí de gestão de projetos, de processos de software. Então, assim, eu me encaixei ali naquele lugarzinho e ali eu fiquei, né? E, tipo assim, eu ocupei outros lugares e realmente eu vi que aquilo ali era que eu conseguia entregar, era ali onde eu conseguia, que eu sabia que eu conseguia contribuir, né? Então, assim, foi legal também essa parte, né? Isso é uma coisa bacana do PDS, é isso aí, que você tem como se encontrar em várias áreas assim, de desenvolvimento. Que assim, você ainda não chega a ver nem 10% aí, ou 5% do mundo do que é desenvolvimento, né? É um mundo extremamente grande dentro da área de TI, né? Assim como se for ver a área de suporte técnico, a área de hardware, assim, é um outro mundo. Você tem diversas áreas para você trabalhar no mesmo local, né? Então, a parte do PDS e o curso todo em si, né? Você tem como se especializar e trabalhar em uma determinada área que você gosta mais. Por exemplo, eu gostei muito, professora Silvia aí, ó, a área de design é muito interessante. Eu não sou o design em si, né? Eu gosto de programar, então eu fui para a área de web design, não, de front-end. A área de front-end é muito interessante porque você tem a parte gráfica, você tem aquilo que está acontecendo no código na sua frente em formato gráfico, não só em texto, né? Como o back-end, ele é mais a parte de processamento de dados, regra de negócio, e você vê mais texto, né? Você tem a manipulação dos dados ali na parte do back-end, e o front você está vendo aquilo acontecer na sua frente, né? E a complexidade também é diferente, é uma dinâmica diferente do back-end. Não vou entrar em termos de que é mais difícil não, né? Porque tem sempre essa rixa aí, back e front, né? Eu sou full stack, então eu me considero full stack, mas hoje eu trabalho com front-end e me aperfeiçoo mais no front-end, né? Mas assim, a área se quiser saber um pouco mais de DevOps, o curso você pode aprender um pouco back-end, front. A área de design em si, né? A professora Silva veio falando um pouquinho mais dela, que as aulas dela marcou bastante. É bem interessante para quem quer seguir na área de UI e UX, que eu acho muito interessante. Quem é front-end precisa saber um pouquinho da parte de UI e UX aí, porque as empresas, muitas delas não investem num profissional desse tipo. Então, a pessoa que é desenvolvedor lá, que está na mão do código, às vezes precisa saber um pouco mais dessa parte aí para poder criar interfaces mais amigáveis, assim, porque se você ver, se o Google mudar a barra de endereço dele lá para um outro canto, todo mundo reclama. Lá do back-end que fez 50 mil linhas de código para melhorar o desempenho, ninguém olha, né? Então, é por isso que é muito importante o casamento das duas partes aí. E o nosso curso, eu acho que ele dá um pouquinho de cada para você se encontrar. A parte de análise de dados também é bem interessante. Você aí tá fazendo pesquisa de dados, fazendo às vezes até dashboards aí para poder visualizar essa parte de dados informados. Essa questão, voltando um pouco aí no PDS. Eu tive um pouco dessa coisa de ter que gerir a equipe, mas também eu nem diria até que a gente teve essa coisa de separar tanto as tarefas. Tinha, mas a gente era muito de parar para desenvolver junto, né? Eu não sei se isso acontecia com vocês também em algumas circunstâncias, mas a gente tinha sim aquela coisa, principalmente no corporativo que o Juan falou,
essa coisa de você toda semana ou a cada entrega você mudar o gerente. Então meio que a gente sempre buscou separar as tarefas do gerente, né, como desenvolvedor também, e dos demais. E só que assim, a gente sempre foi, eu acho que não, assim, depende muito da agenda da pessoa também, né? Essas questões dá para todo mundo se reunir, às vezes é uma reunião mais semanal, né? O que até se assemelha um pouco a um processo de uma empresa mesmo, mas assim, no meu caso especificamente, a gente tinha esse tempo, assim, pelo menos 1 hora, 2 horas no final do dia a gente costumava se reunir. Vocês tinham esse mesmo ciclo, ou era uma coisa tipo, vocês têm que fazer isso, isso e isso, a gente se vê, sei lá, segunda-feira, no Meets? Como é que funcionava esse processo, assim? E como é que isso reflete também no mercado hoje pra vocês? Eu tô tentando me lembrar. Honestamente, não tinha. Na minha época não tinha Meet, tá? A gente fazia as reuniões mesmo lá. Eu fui do presencial. Eu consegui terminar com o remoto, mas eu fui do presencial, então a gente tentava ao máximo se reunir lá presencialmente na faculdade. E assim, organizava os horários, a tal hora, 2 horas a gente tem os encontros lá, e aí às vezes não conseguia resolver nada, ficava lá só conversando, enrolando, mas assim, na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, a gente conseguia. Então, como estava ali presente, sempre rolava aquela coisa de, mostra aí, vamos ver. E aí todo mundo se reunia, veja aí, procura aí esse erro aqui. Aí outra pessoa chegava lá assim, e aí resolvia e tá, então beleza, então você consegue. E aí a gente, então, tal dia a gente entrega. Então, era bem assim, porque era presencial, então tinha aquela coisa que todo mundo se ajudava porque a gente tava vendo, todo mundo tava vendo a disciplina, principalmente na parte de desenvolvimento web, que foi o primeiro. Corporativo é que as pessoas já tinham. No corporativo, acho que já tem mais papel definido, porque as pessoas já têm um pouco mais de conhecimento. Você já desenvolveu, né, 2 sistemas, assim, ou deu continuidade a um, no caso, esse meio. Então, já tem aquela coisa de ter mais experiência com relação ao desenvolvimento em si. Aí é mais a parte de organização de tarefas mesmo. Mas, assim, primeiro e segundo, a gente chegava e sentava ali, não tô entendendo, e procura documentação, e como foi aquele exercício ali? E aí a gente resolvia. Mas era tudo presencial. Então, assim, era bem. Na minha época, era bem orgânico essa coisa de todo mundo se ajudar e ter a hora lá em que estava todo mundo codando junto, ou as duas pessoas que estavam responsáveis por tarefas semelhantes iam lá e desenrolavam. Então, era uma questão de desenrolar. Todo mundo se ajudava e todo mundo desenrolava. Mas é aquela coisa. O sucesso, o que eu encaro sempre, encarei assim, acho que funciona nesse meio também tem. Cada um tem a sua responsabilidade, mas o sucesso é da equipe. Eu acho que a maior responsabilidade é você conseguir ajudar a todo mundo a alcançar aquele objetivo, a realizar aquela entrega. Então, se a gente pode, nem que seja, vou aqui tá do lado procurar no Google, resolver as minhas coisas e alguém tá ali pendurado, então vamos lá resolver. Então, até hoje, pra mim, assim, é uma coisa que realmente eu não sei se é um mau costume, né? Peguei no PDF e vou acessar a vida também inteira. tinha reuniões periódicas, uma vez por semana, né? E eu tentei fazer ata de reunião, tinha umas atas de reunião assim, mas acaba que na pressa, na correria, a gente deixa um pouco de lado os atos de reunião. Mas fluía bem essas formalidades assim, pelo menos marcar a data e todo mundo tá presente, e o pessoal conseguia estar presente direitinho. As reuniões eram relativamente rápidas. Realmente a gente só ia ter mais cobrança do que estava faltando, mas as coisas eram bem definidas, a gente já entrava na reunião com as coisas definidas, a gente basicamente iria discutir se aquilo dali era válido ou não, e se precisar alterar algum tipo de demanda para a próxima entrega, a gente já discutia ali na hora, mas basicamente as reuniões eram um pouco rápidas devido à equipe, né? Porque se a equipe está pelo menos alinhada na maioria do caso, focado com o desempenho e criar o software e tal, as coisas fluem bem, porque não adianta muito você ter uma gestão boa, assim, se a equipe não está colaborando, né? Poderia alterar lá quem tivesse na parte da gestão, e iria relativamente dar certo, porque a equipe toda em si, na maioria dos casos, estava fazendo um bom trabalho, né? Então, no setor já profissional mesmo, no vamos ver, vamos dizer assim, né? No mercado de trabalho, tem muito a ver isso aí. Às vezes você
chega um gestor novo, ou um líder novo e tal, o cara trabalha que só, mas a equipe antiga, por exemplo, não tinha um bom desempenho, né? Não tinha um bom... O pessoal, às vezes, trabalhava muito ruim, eu não conseguia entregar e tudo mais. E só um líder bom não adianta, então ele iria precisar tomar decisões de alterar a equipe ou tentar entender o problema da equipe para poder melhorar ela, né? Eu acredito que demissões e tudo mais assim, em último caso, pelo menos onde eu trabalhei e onde eu estou trabalhando, né? Não se demite assim porque você qualquer coisa, né? Primeiro precisa estudar o colaborador para saber o que ele tem. Se ele não está enfrentando, por exemplo, problema pessoal, o desempenho dele está indo ruim por causa de algum problema pessoal e tudo mais assim. E chegar na conclusão de que ele é um profissional bom realmente, mas com problemas, ou porque ele realmente é um profissional que não está ali na profissão certa, vamos dizer assim. Negligenciando as suas demandas. Então, é um conjunto. O software, realmente, ele, por mais proprietário que ele seja, ele é colaborativo dentro da empresa como um todo, assim, do PO ao DevOps, vamos dizer assim. Todo mundo tem que andar em conjunto, senão um software de 3 meses vira 10, um ano, 2, 3. Vira tipo GTA 6, que faz 10 anos que tá em desenvolvimento aí. Mas aí é outra parte de diferente de desenvolvimento, né? Você tem software gigantesco como um jogo desse tipo, né? E ele não tá há 10 anos em desenvolvimento porque... ele não tá em desenvolvimento há 10 anos porque eles querem fazer o mundo real. Não, o GTA 6 está em desenvolvimento há 10 anos porque o software que eles fizeram, que é o 5, rende muito, lucra muito. Então, por que empresas assim, levando em consideração a parte de jogos, a Ubisoft, né? Ela já lança um jogo a cada 1 ano, 2 anos, né? Com qualidade duvidosa, porque aí ela já tem um modelo de negócio diferente, né? Ela foca mais, ela tem um modelo de negócio diferente, ela prefere vender mais jogos, mais software, vamos dizer assim, da empresa, depende muito do objetivo da empresa, e a parte de gestão e de pessoas é muito importante. Importante mesmo, senão o software pode dar ruim no meio do caminho. E a sua gerência de tarefas é muito importante. Seu multitask aí tem que ser bastante importante, porque é raro. Eu trabalhei numa empresa que eu era focada numa task só. Eu pegava aquela task, tentava resolver ela, finalizava e entregava. E aí era meio que aquela linha industrial. Você pegava a tarefa, resolvia e entregava. Mas isso é muito difícil de acontecer. Geralmente você tem um modelo de trabalho onde você precisa gerenciar vários projetos ao mesmo tempo, porque, como no caso da nossa empresa, ela não é uma empresa de software. A gente não é uma software house aqui. E a empresa está investindo bastante em tecnologia e a gente está com uma equipe de desenvolvimento muito grande e nós temos vários softwares para colocar em prática, né? Então, o desenvolvedor, ele precisa ter a sua gerência de tarefas aí, vamos dizer assim, saber priorizar as tarefas, por mais que o chefe ou o PO ele diga quais são as tarefas importantes, ele vai dizer que vai ter várias tarefas importantes para fazer. E às vezes você mesmo tem que gerenciar quais são as tarefas importantes que você vai ter que fazer primeiro. Tem também a parte da sustentação, que você precisa corrigir os bugs que está acontecendo nos softwares que já tem, né? Então a gente meio que mescla aí entre corrigir os problemas que acontecem nos softwares que já estão em uso e novos projetos. Tem bastante projeto aí. E o desenvolvimento, ele é isso. Você tem que gerenciar muito mesmo o seu tempo. Então, acho que é o mais importante. E saber pedir ajuda também. A gente pedir ajuda é muito importante. Eu e a Rebeca, quase que uma pessoa só desenvolvendo. A gente é quase que um personagem full stack aí, né? Porque eu fico no front-end, Rebeca no back-end. E é muito importante para a galera aí que está trabalhando só em uma parte de desenvolvimento, né? Por exemplo, no back e no front, a sua duplinha é muito importante mesmo. Porque às vezes você dá o gás no front-end e o back-end não entrega, ou ao contrário, o back-end está lá na frente e o front nem integrou as coisas direito. Então, não é assim que funciona sempre. Como hoje eu trabalho na empresa onde eu era o front-end e o back-end, eu não sabia nem quem era que fazia. Tinha uma ideia de quem era que fazia, mas não sabia quem era. E
eu pegava a demanda, o endpoint estava pronto e eu terminava a tarefa. Mas quando você tem uma integração maior com um outro desenvolvedor, seja do back ou do front, o software anda muito rápido mesmo, assim, na medida do possível ele anda bastante rápido, comparado a quem está desenvolvendo isolado, olhando apenas para uma task. Então só de olhar aquela task ali e pronto. Se tiver que acrescentar um pouco mais, né, é muito importante do cliente. Não, assim, também a gente tá. A nossa experiência é de equipe pequena, né? Então, assim, a nossa equipe pequena, então a gente tem muita integração. E, assim, o que é legal é porque eu e Simei a gente consegue coordenar. Na próxima reunião, na próxima dele, alguém vai dizer, ok, a resposta do método tá vindo no campo tal. Aí isso vai tá faltando isso assim. Tem como alterar o formato desse dado aqui e tal. E aí, beleza, já vai. E tipo assim, sai bem mais rápido porque a gente, apesar de estar em vários projetos, né, diferentes, atuando em vários projetos ao mesmo tempo, a gente tá sempre em comunicação direta. Ei, depois, quando você puder dar uma olhada nesse negócio aqui, muda o formato desse parâmetro aqui, entendeu? Então, assim, é muito rápido. E aí, assim, às vezes a gente tá empacado numa coisa, tem como dar uma olhada aqui pra mim nesse negócio, só pra me dar uma luz, e aí a gente desenrola, entendeu? Mas é porque a gente tem essa proximidade também, de acordo com a nossa realidade, né? A nossa realidade de trabalho. Eu sei que tem equipes que são muito grandes, tem equipes que são alocadas para um único projeto, e aí é só front e outras só back-end. Tem vários tipos. No nosso tem funcionado bem desse jeito, né? Assim, a gente tem conseguido fazer várias coisas bem legais. Mas, assim, é muito importante, seja no contexto que você estiver inserido, se é só com os desenvolvedores back-ends, é só com os front e back, enfim, se integrar com a equipe, né? Porque de alguma forma ele vai te ajudar. Mesmo aquela pessoa que está no nível abaixo do seu, ela traz uma outra visão, um outro conhecimento ali. E pode ser que seja a saída para você que já está desenvolvendo há anos e, tipo, nem tá vendo, às vezes sua cabeça tá cheia, você não consegue nem enxergar aquilo, e a pessoa vai lá, o Júnior chega e olha assim, que não é muito comum, mas ele chega e dá uma olhada. Enfim, todo mundo, eu acredito assim, todo mundo consegue contribuir, né? Todo conhecimento é válido e pode ajudar de alguma forma. Então, acho que se integrar, nem todo mundo tem a sorte de ter, assim, um parceiro, né? Que nem eu e Simei, a gente tem sempre uma parceria, assim. Mas eu acho muito importante você ajudar e se integrar a sua equipe. Pelo menos pra mim, isso sempre A parte funcionou. de integração entre os desenvolvedores é muito importante. E quem tem desenvolvedores espalhados aí por parte remota, assim, não digo nem a questão do remoto, espalhados no sentido de que eles estão desenvolvendo de forma mais isolada, né? Porque hoje, perfeitamente, desenvolvimento remoto, a nossa empresa mostra que a gente consegue entregar muito bem no formato remoto, né? E não é por causa disso que a gente não é integrado. Software totalmente que tem que ter pessoas envolvidas, e essas pessoas que estão envolvidas, elas têm que se entender, elas têm que conversar, elas têm que trocar ideia, porque o software, código em si, ele, para mim, o código do software, ele é o final, né? E quando o software ele não é bem debatido, vamos dizer assim, antes de realmente desenvolver, os problemas são bem maiores. Então, às vezes a gente tem muita reunião, a gente conversa bastante, assim, para poder desenvolver de forma boa, vamos dizer assim. A maior preocupação do desenvolvedor iniciante, que foi pelo menos a que eu tive, é como que danado eu vou transformar aquilo em código. E você olha o problema, você vê que esse problema do Uri lá, caixeiro viajante, não sei nem se é essa palavra aí. Você olha essas coisas bem miraculosas assim, como é que danado eu vou fazer aquilo ali e transformar em código, resolver aquele problema. E a gente aprende isso, e depois de um tempo a gente sabe já desenvolver sem pesquisar na internet. Eu e Rebeca, assim, a gente não desenvolve, eu quero fazer uma função para isso, aquilo, outro. A gente não precisa mais. É claro que a gente pesquisa, por exemplo,
coisa em regex aí, eu não sei fazer de cabeça e nunca vou saber. Eu tenho que pesquisar na internet. Tem umas coisas aí, por exemplo, manipulação de dados. Manipulação de dados, amigo, o cara pode ser tech leader sênior com 20 anos, ele vai precisar pesquisar. Mas 90% do tempo, o desenvolvedor já com um pouco de experiência, de 1 ano, pelo menos assim, ele sabe criar seus códigos de forma autônoma, né? Ele não precisa pesquisar. Mas só desenvolver não é bastante. Ele precisa saber o que está desenvolvendo, que é isso que muitas pessoas têm medo de que a inteligência artificial vá substituir. Ela pode até desenvolver, mas a parte pessoal ainda eu acho que vai demorar muito mesmo. A parte de debater sobre o software, ver qual é a melhor estratégia para desenvolvimento, essas coisas assim, eu acho que a inteligência artificial ainda vai demorar um pouquinho, porque, por exemplo, o ChatGPT é muito importante. Ele auxilia muito no desenvolvimento. Ele já me cortou muito tempo que eu iria perder com coisas assim que eu não tô sabendo agora fazer, eu quero melhorar uma coisa. Ele vai dando sugestões ali que eu acho bastante interessante. Ele não é um desenvolvedor, o ChatGPT. Pelo menos, por enquanto, ele não é um desenvolvedor. Mas ele é aquela pessoa que você diz assim, ei, esse negócio aqui dá pra fazer assim? E ele diz, rapaz, dá pra fazer. Aí você olha assim e diz, rapaz, ficou legal. Aí você vai e pega a ideia dele, ou você vê que realmente ele melhorou aquilo. O ChatGPT, ele é fantástico, assim. Ele é uma ferramenta que auxilia muito o desenvolvedor, muito mesmo. Assim. Ele dá umas sugestões muito boas, ele já resolveu alguns problemas que, por exemplo, a minha aplicação não tá buildando, não tá realizando build. E agora? Vai pro Google lá, pesquisa, pergunta pro pessoal mais experiente, ninguém sabe. E aí você vai no ChatGPT e ele não acha o problema, mas às vezes ele dá uma ideia para você do que é. Aí você diz, rapaz, esse que tá quase lá. Aí você também, com um pouco dessa experiência, consegue resolver o problema. Ele pode não ser o que resolveu, né? Mas ele te ajudou, assim. E assim, da mesma forma, entre desenvolvedores. Às vezes você tá com um problema aqui, pra cá do lado. Às vezes é um negócio besta, não é nem problema de código assim, de complexidade. Mas aí você diz assim, velho, que eu vou me dar uma olhadinha aqui pra mim, não sei o quê. Aí as duas pessoas vão olhando lá e... Meu Deus, eu botei um negócio... Essa semana eu tava com esse problema. Pra quem é desenvolvedor React aí, a gente tem gerenciamento de estados, tem use state e use effect, né? Eu tava colocando use state como use effect. Eu tava programando muito rápido, eu tava tentando fazer o negócio e a aplicação tava em loop lá e eu não sabia o que danado era. Eu só troquei uma função. Mas por quê? É a nossa loucura do dia a dia. E a gente precisa entregar as coisas, desenvolver rápido. A gente precisa manter o código bom, que funciona direitinho. E desenvolvedor tem essa falha. A minha experiência é um pouquinho diferente. Quando ele fala que, tipo, eu não vou pesquisar. Cara, eu acho assim... Que hora que eu paro assim, eu não sei fazer nada. Eu olho pro framework novo assim, eu não sei como fazer. Se eu não sei assim, agora, talvez, faz aí o for em JavaScript. Eu vou, cara, e como é mesmo? Eu vou lá. Mas assim, o que eu tenho aprendido é o que fazer. Eu pego um problema, eu sei o que eu tenho que fazer. Agora, como fazer? Fazer em Java, fazer em JavaScript, fazer em Ruby, fazer em Python. Eu não sei fazer em nada. Eu desenrolo o ChatGPT, Stack Overflow, o que tiver pela frente. Mas, e assim, claro, a qualidade de, tipo, isso aqui é a melhor solução. Eu sempre penso assim, antes de escrever o código, o que eu tenho que fazer? Eu pego aquele problema, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, método que faça isso, que retorne isso. Enfim, isso é o que eu penso quando eu pego o problema. Eu sei fazer isso? Ixi, não sei, vou atrás. Então, assim, cada vez menos eu sei como fazer, mas eu sei o que... Mas à medida que o tempo passa e a minha experiência, eu sei o que fazer. Aí, como fazer, eu vou lá e olha, faço do jeito que eu achar que tá bom, que tá bem escrito, que tá limpo, que tá organizado, que tá com os princípios. Então, isso para mim é o que eu considero como sendo a minha experiência como profissional. É cada vez mais sabendo o que fazer
mas não necessariamente sabendo como fazer naquela hora ali imediatamente, até porque recurso é só o que tem, documentação, e você olha, e eu aprendi assim, sempre. Claro que quanto mais você vai usando, tipo, aquele framework, aquela linguagem ali, você tem mais experiência, você faz mais rápido algumas coisas. Mas assim, As duas coisas. eu não sei fazer, eu digo, eu não sei Dá fazer pra ver nada. se faz duas coisas Nem me também, né? pergunte. Uma coisa junta a outra. Mas o desenvolvedor, ele nunca vai saber tudo, ele nunca vai saber tudo. E realmente o que eu tava falando é mais para quando você tem já uma familiaridade com o framework, né? Por exemplo, hoje eu e Rebeca, a gente trabalha com JavaScript. A gente tem os back-end e uma tecnologia, só tem o outro, mas é tudo JavaScript. Então, Mas já isso é aí uma é tecnologia código. que tanto eu como a Rebeca pode dizer que não, mas sim, se ela quiser fazer uma função tal, ela vai fazer da cabeça dela. Agora, se você quer um negócio melhor ou não, aí realmente você tem que pesquisar. Por isso que o chat GPT que eu tava falando é importante. Às vezes eu faço a função, meia boca assim, de rapaz, isso aqui vai dar ruim no futuro. Aí você vai no chat GPT e diz assim, bicho, isso aqui, como é que você simplifica aí usando o clean code, otimizando, não sei o que, ele dá uma sugestão legal. Aí você diz, rapaz, isso daqui é bem mais interessante. Eu iria pensar nisso? Não iria pensar. Mas agora eu Sim, posso pensar sei. um pouquinho diferente. Aham. Ele me deu uma sugestão aqui que talvez eu nem precise mais perguntar para ele no futuro. E realmente você tem uma mudança de paradigma de desenvolvimento com tecnologia desse tipo, que você também via no Google há 3, 4 anos atrás, quando existia o ChatGPT. Você não sabe resolver um problema e você ir atrás desse problema aí para ser resolvido e alguém postou em algum fórum de um jeito que você olha lá e diz, rapaz, isso é interessante. Tem desenvolvedores que vai pegar a função, vai colar no código e vai ver se vai rodar. Vai ter esse tipo de desenvolvedor. Tem muitos memes que é o código do chat GPT, copiei, colei e deu certo. Aí, meu amigo, aí é complicado. Quando você entende, que é o que a Rebeca, ela entende o que precisa ser feito. Isso é muito importante. Eu participei de processo seletivo daqui da nossa empresa, entrevistei pessoas. E chegou alguns desenvolvedores, o desafio era simples, mas aí a vaga de júnior, o pessoal colocava coisas que eram muito complexas, né? E beleza, o cara estudou e tudo mais, que dali colocou, mas na hora da entrevista, disse, mas por que você colocou isso? E a pessoa não sabia responder, por quê? Ele colocou uma tecnologia que ele não sabia. Então, não importa como você vai fazer. Obviamente, importa no sentido de que precisa resolver o problema, porque desenvolvedor está para resolver o problema, não está para criar. A gente cria um pouquinho, às vezes, uns problemas assim, no código que a gente faz, cria problema. Cria, mas aí é o fator humano, né? O fator humano não tem para onde correr. E tem o fator GPT também. Deixar bem claro aqui que o chat GPT, se você não souber usar ele, só fazer o copy e cola da sugestão dele, ele vai quebrar seu software. A questão do que é necessário, né? Você tem tempo, você tem custo e você tem o que é possível fazer. E obviamente que você tem que entregar de acordo com o que é prioridade naquilo ali, né? É claro que entregar o melhor em menor tempo é o que é sempre o ideal. Mas assim, vai ter um impacto de alguma forma, ou para uma pessoa que está usando, ou para a empresa que eu estou trabalhando, enfim. Então, tem que ter a responsabilidade de você saber realmente o que está acontecendo ali. Rodou, beleza. É o que eu sempre falo, assim, fazer é fácil, entre aspas. Fazer funcionar, fazer ali, aquilo que está pedindo é fácil. Agora, fazer direito dá trabalho, né? Então, assim, tem que ter sempre um equilíbrio entre agilidade, né, que é a maior pressão que a gente tem no mercado hoje, mas você também fazer uma coisa minimamente, né, que tenha um mínimo de qualidade ali, que você escreve hoje e amanhã quebrou, e aí você vai ter que consertar, e já tem outra coisa para fazer em cima. Então, assim, às vezes a pessoa que faz a coisa meio, né, meia boca, como chama, ela tá dando um tiro no pé também, porque hoje ela tem aquilo ali para fazer, e ela faz e não fica bom, quebra, e amanhã ela tem outra coisa pra fazer e ainda vai ter que consertar o que ela fez hoje. Então, assim, pelo menos eu sempre tento entregar. Eu sempre tento, quando eu vou escrever o código, isso aqui é a melhor. Tem algumas coisas que eu sigo. Quando eu vou escrever alguma coisa, qual é a dependência, né? Tipo assim, isso aqui tá com alto nível de dependência, eu posso atomizar e deixar isso aqui
e manutenabilidade, enfim. Como esse código vai escalar? E se eu precisar dessa função em outro canto? E se eu precisar dessa classe em outro canto? E, enfim. Então, assim, antes de escrever o código, eu sempre vou pensando nisso, entendeu? Então, depois que eu já marquei ali o meu checklist do que eu preciso fazer naquilo ali, aí eu vou atrás, então eu vou escrever isso assim, sabe? Então, na verdade, hoje em dia eu escrevo cada vez menos código. Eu escrever o código pra entregar já é, tipo assim, eu vou e debato. E esse requisito aqui é assim mesmo, essa regra. E se mais na frente precisar mudar isso assim, tá, beleza. Aí quando eu tenho tudo já na minha cabeça, eu vou e escrevo. Tem dado certo. Hoje em dia os softwares estão muito complexos, né? A complexidade do software hoje em dia é muito grande. Até software simples é muito grande. E é uma coisa que você tem que levar em consideração, às vezes, no começo do projeto. Até pessoal mesmo, não tanto de empresa, porque empresas têm o poder aí dos desenvolvedores, eu dizer assim, né? É mais pessoas, geralmente, né? A não ser que seja uma empresa apenas um desenvolvedor ali, aí só você por si só. Mas os softwares são muito complexos. Essa complexidade, ela vai de várias formas, não só de código. Imagine só qual é o software que gerencia um galpão da Amazon, por exemplo, né? De quando você faz a compra daquele produto até ele chegar na sua casa, ou melhor, até ele sair do galpão, que seria o fim, né? O software vai gerenciar mais coisas, mas, por exemplo, sair do galpão vai passar por vários casos de... Eu não faço nem ideia, mas deve ser um negócio gigantesco. Então, a modelagem, o desenvolvimento daquele software ali é absurdamente complexo. Então, muita gente desenvolveu, muita gente fez aquilo ali acontecer, mas antes disso, ele teve que ser muito bem planejado. E o planejamento, ele começa no que vai ser desenvolvido e como ele vai ser desenvolvido. Que é bastante importante a gente parar e pensar como é que eu vou desenvolver isso, mas também não de qualquer jeito, né? Como a Rebeca falou. E assim, por exemplo, o primeiro projeto que eu e Simei pegamos nessa empresa atual onde a gente trabalha, era um negócio teoricamente simples, né? Tipo, era um formulário que ia substituir o papel e a pessoa ia só lá e digitava e enviava. Beleza. E aí, hoje tá um negócio gigante e a gente tava até olhando assim, a gente não imaginava, tipo, quem era aquilo, o que era aquilo ali que começou pequenininho, mas também já teve uma questão de uma sacada, né, de uma visão de esse aqui pode crescer e pode adicionar isso aqui, então a gente já começou, mesmo sendo o nosso primeiro projeto, a gente já meio que deu, assim, uma boa... Parou, assim, e pensou bastante em como estruturar para que, caso crescesse, a gente não precisasse mudar tanto. E, assim, hoje em dia, a gente fez grandes alterações. Tá passando por... Vai para a versão 2, né, desse software hoje em dia. E, assim... claro, dá trabalho, dá, mas a gente não tem que fazer o negócio do zero porque vai precisar mudar uma coisa assim mais drástica, né? Então, isso é bem bacana, assim. E o software nunca tá pronto, né? Isso tipo assim, é uma verdade. Ele é abandonado em determinado ponto porque tem uma coisa melhor, mas sempre tem coisa para melhorar, sempre tem coisa para adicionar. E aí, assim, quando você para e tenta entregar o melhor naquele momento, apesar de todas as questões, né, de tempo, enfim. Quando você entrega o melhor naquele momento, aquilo ali, ele pode crescer, ele pode tomar uma proporção maior. Então, assim, essa é uma coisa que eu e Simei, a gente tem muito... a gente concorda muito com relação a isso que a gente vai entregar. Primeiro, vamos parar. Vamos pensar como é que a gente vai fazer isso aqui. E aí a gente toma, até no começo a gente toma um tempo maior, que lá na frente vai economizar bem mais trabalho, bem mais tempo, porque a gente se preocupou em organizar as ideias e em tentar fazer da melhor forma possível que a gente consegue com o nosso conhecimento naquele momento. Então isso é bem bacana também. Eu já vi uma frase que eu não sei agora do quem foi, mas se você fez a entrega do software, a primeira versão ele já é legado, já é um software legado.
À medida que você vai entregando o software, já é legal, porque ele nunca tá pronto. A qualquer momento você pode abandonar o software ou começar outro, assim, que a dinâmica é muito grande. Hoje no meu desenvolvimento, a dinâmica de software é bastante grande. Você pode customizar o software de qualquer jeito, praticamente. É uma coisa que até para quem é iniciante possa estar com dúvidas, né? Tipo assim, existe alguma coisa que eu não possa fazer no desenvolvimento, assim? Eu digo a você que basicamente dá pra fazer quase qualquer coisa, não é, velho? Quase qualquer coisa dá pra fazer, assim. Acho que a limitação hoje de tecnologia é muito difícil de acontecer, assim, antes de ser um caso muito específico, né? Mas você vai ter, sim, algumas tarefas que você vai se perguntar, né? Que será que você colocar isso em prática? Dá pra fazer isso, né? Tem muitos memes até que é o PO falando pro cliente, não, a gente consegue fazer isso, esses desenvolvedores. Não, a gente não consegue fazer isso não. Aí tem o que é possível, que é praticamente tudo, né? Mas tem o que é viável. Tem. É viável em termos de tempo, em termos de recurso, em termos de conhecimento, em termos de aplicabilidade no que está precisando. Então, é isso. Em relação a essas experiências, essa foi a primeira experiência que vocês tiveram desenvolvendo juntos ou tiveram alguma bolsa, algum estágio assim que já tiveram o primeiro contato? Vai, Sinei, fala aí. Antes do trabalho... Conta a nossa história. antes do trabalho profissional, a gente teve estágio na Cetus, né? E foi a Rebeca do mesmo jeito, que a gente trabalha hoje aqui, ela no back-end, no front. E lá, assim, foi bastante importante. Para quem é iniciante, o estágio é muito importante mesmo, porque ele dá a opção de você aprender e de errar. De errar, assim, mais feia, né? Então, o estágio é o segundo passo, vamos dizer assim, do PDS, né? Você tem o PDS ali. E não sei quem consegue pagar o PDS e estagiar ao mesmo tempo. É uma pessoa muito guerreira. Quem faz isso, eu não consegui. Quando eu fiz o estágio, na época do PDS, eu reprovei uma matéria que eu não consegui dar conta. Aí eu tive que sair do estágio. Fui estagiar depois, que foi aí que eu entrei com a Rebeca. E o estágio, eu vi o processo de software, a gente desenvolveu um software do zero, né? Então, a gente já viu muita coisa na prática, é bastante importante. Então, eu sei que é difícil poder escolher, mas um estágio, assim, que dê bastante liberdade para a pessoa poder desenvolver, participar das reuniões, desenvolvimento, né? Se é algo bem focado na prática mesmo, se aprende muito. Eu sei que quem estagia um ano na prática, assim mesmo, desenvolvendo, entra no mercado de trabalho muito melhor. Eu entrei bem mais tranquilo. No começo do curso, mais ou menos no primeiro semestre, segundo semestre, eu dizia pra mim mesmo, cara, não vou conseguir trabalhar nesse tempo tão cedo. Não vou conseguir dar conta de entender essas tecnologias, de resolver o problema, de fazer tudo que é preciso fazer, né? E depois que eu fiz o estágio, com mais ou menos um ano, que eu percebi, não, já dá para começar a trabalhar tranquilo. Assim, realmente, no primeiro trabalho, fora o estágio, trabalho mesmo no mercado de trabalho, eu sou bem mais tranquilo. Dá aquele medinho, dá, mas você vê que não é tão diferente do estágio, né? É óbvio que você não vai trabalhar já como pleno, sênior, aí numa coisa extremamente complexa, né? Você tem que realmente começar de algo mais tranquilo. O resultado é muito bom do estágio. O estágio, do curso da gente, o estágio devia ser até obrigatório. E é muito importante. Vamos salientar aqui também, esse estágio que eu e o Simei fizemos juntos, ele é a situação ideal, porque era um projeto de pesquisa, né, da Cetus. Mas, assim, a gente lá, eu não sei se ainda continua assim, se o convênio ele continua dessa forma, mas os professores, eles estavam lá, era um PDS da vida real, basicamente, né? Você tinha lá o grupo de professores que coordenavam, né, as demandas e também ajudavam a gente quando tinha alguma deficiência técnica, quando a gente não sabia alguma coisa, desde uma análise de requisito, um diagrama, até, sei lá, resolver um problema no framework, enfim. Então, assim, era a situação ideal, porque a gente estava ali, tinha o sandbox para a gente fazer, né, aprender ali a andar, mas também tinha aquela rede de segurança que eram os professores, e era bem organizado, questão de documentação teve muito foco, por quê? Porque era uma coisa coordenada pelos professores. Então a gente fez muita documentação, muito diagrama, muito documento de visão. Então a gente teve muita experiência assim.
na realidade, no mercado de trabalho mesmo, algumas dessas coisas a gente não vai ter tempo para ter. Principalmente a parte de documentação. E assim, é uma coisa que eu vejo com todos os meus amigos que são profissionais no mercado de trabalho real, né, no mundo real. Documentação é a coisa que sempre fica mais para trás, né? Pelo menos são as experiências que são compartilhadas comigo. Enfim, mas assim, tem essa questão de que esse estágio em particular, ele é a situação ideal para o aluno de TADES, para ele realmente conciliar o que ele está aprendendo na faculdade com uma experiência real, simulada, digamos assim, do mundo real, porque, claro, você está desenvolvendo um sistema real que impacta, pelo menos os que a gente fizeram impactavam milhares de pessoas, né? Enfim, mas você tem aquela rede de apoio ali que no mundo real hoje em dia você não vai ter. Aquela rede de apoio vai ser a sua equipe, né? De acordo com o nível de cada um e como as pessoas podem te ajudar. Mas, assim, também tem isso. Tem estágios e estágios. Esse foi, assim, eu não tenho nada a reclamar desse estágio. Ele foi muito bom, me ajudou muito, me deu muita confiança. Aprendi muito também na parte técnica mesmo. Mas, assim, também tem os estágios que você vai, te deixam lá sozinho e você que se vira. Que não é uma coisa assim tão ruim depois que você aprende. Pode ser traumático, não aguenta o tranco e desiste, porque muita pressão. Mas esse em particular foi uma experiência muito boa pra mim, eu acredito que pra CIMEI também. Então, assim, vale salientar isso aí, né? É um estágio que você tem a orientação dos professores ali e tudo mais, então é muito bom para aprender na prática as coisas. Já tem realmente relatos de alguns colegas que eu conheço que o estágio, assim, era só você, Deus e o mundo. Pronto, mais ninguém, assim, para ajudar. Então, para quem é muito autodidática, assim, é legal, porque eu tenho o desafio de desenvolver um software, eu não sei nada, eu sou estagiário, não sei nada. E aí, o que é que eu faço? Aí você vai pegar umas coisas do PDS, vai pegar uma experiência do próprio curso e vai botar pra lá, para o negócio funcionar. Então, tem gente que se dá bem com isso, assim. Tem gente que realmente, assim, não tô aprendendo nada porque não tem ninguém me orientando aqui nesse estágio, assim, na parte interna. Apesar de ter seu orientador por fora, o que vale mais é quem tá lá trabalhando com você, né? Então, tem gente que não vai conseguir se adaptar, tem gente que vai conseguir. Acho que depende de muita pessoa. Você tem que realmente entender se aquele estágio ali tá colaborando para o seu crescimento, pelo seu crescimento profissional. Se ele não tiver, infelizmente, partir para outro. Sim. Às vezes a pessoa até está no estágio por depender financeiramente, até para sobreviver, né, e tal, e às vezes trocar de estágio não é algo tão fácil, tu entende? Mas o máximo possível que você conseguir extrair ali para o seu crescimento profissional é muito importante, mas realmente a CETAS é fora da curva. É um estágio muito bom para aprender as coisas, bem fora da curva mesmo. A gente conversou bastante sobre isso, sobre essa diferença entre curso e o mercado, mas a somatória, né? Como é que cada coisa se conectou na outra, né? Se você não tivesse feito TADES, seria pior o ambiente de trabalho? Como é que foi essa questão aí? Eu acho que é meio a meio, assim, tipo, se eu fosse um desenvolvedor de muito tempo, autônomo, vamos dizer assim, realmente o curso ele iria agregar mais em, talvez, em algumas coisas que só a área acadêmica mesmo vai lhe proporcionar, assim, não tem muito o que correr, mesmo se você não um desenvolvedor já de um tempinho, você vai sempre acabar aprendendo alguma coisa você vai aprender. Aí seria mais pelo diploma e para agregar, assim, valor na área acadêmica mesmo. Mas para quem é iniciante, o curso, para mim, é divisor de águas, assim. Tipo, você consegue ter... Primeiro que você vai conseguir saber se é isso que você quer ou não. O curso, ele é bem assim. Ou você gosta ou você não gosta. Era isso aí mesmo. Todo mundo que vai fazer TADES, não só no IFRN, mas na UFRN tem TADES também, é um curso que realmente é para quem é desenvolvedor. Você tem toda a parte de análise de sistemas, tem toda a parte de várias partes, né? Como o curso engloba muita coisa. Mas ele é muito focado no desenvolvedor, no desenvolvimento. Então, se a pessoa quer saber como que é desenvolver, TADES é o curso. Então, se você realmente gostar de desenvolver, se você gostar de fazer as funções lá em C, que o Georgiano passa, achar que dela é interessante, por mais que você não vá trabalhar naquilo, eu ficar dizendo pra mim, rapaz, eu não vou trabalhar com C, não, minha vida não, que não dá certo não.
Mas o desafio é Sem... muito bom. Não. Sem O limite, desafio é não. muito bom. Quando eu fiz lá o ANC, usando os ponteiros e tudo mais, foi a lata, foi. Mas assim, você aprende muito para quem inicia. Talvez a pessoa que já tem um certo conhecimento de alguns anos, tipo já é desenvolvedor pleno, o curso ele pode agregar assim, é sempre bom. Eu nunca acho que uma faculdade é ruim. Eu não sei se é porque minha mãe é professora, o pessoal da educação aqui em casa sempre foi, né? Da educação, então uma faculdade, seja ela qual for, se for de algo que você gosta, né? Nunca é ruim, sempre vai agregar. E comigo, já é o segundo curso que eu faço, eu fiz o técnico em informática no FRN de Parnamirim, e fiz estágios aqui no Natal Central, né? E eu aproveitei sempre o máximo, os professores, principalmente os alunos, que viraram alguns deles meus grandes amigos, aí Rebeca é uma delas. Há pessoas que você conhece, que vai levar para o resto da vida. E contatos, assim, para também, principalmente para iniciante, né? Você conhece algumas pessoas, você se destacou bem, assim, alguém já pode lhe chamar para alguma empresa, para algum canto. E a faculdade é muito bom para quem está sendo iniciante. Eu ainda acho que faculdade, mesmo que você seja uma pessoa bastante autodidata e consiga desenvolver por conta própria e é iniciante, a faculdade ela vai dar um empurrão muito grande, principalmente nos contatos aí que você não tem, você é iniciante. Então a parte de contatos aí também é muito importante mesmo. Principalmente estágio. Estágio só dá pra fazer com faculdade. Exatamente, um estágio aí para você poder fazer alguma coisa mais profissional e, como eu falei, poder errar também, né? Porque a gente precisa errar, né? A gente não consegue fazer as coisas de primeira. E a gente pode errar também na área do corporativo, porque ninguém é perfeito, todo mundo vai errar, inclusive as pessoas mais experientes vão errar. Mas assim, a margem para erro é menor, bem menor. Então é muito importante que você erre ali no seu estágio, você aprenda direitinho. E, gente, né, vestir autonomia não, movimento. Para mim, o desenvolvimento é questão de ter em toda a profissão. Então você é uma odeia aquilo ali e não tem meio termo, não. Porque se você não gostar realmente de fazer, tem gente que, por exemplo, está em desenvolvimento, mas não gosta de programar. Tipo assim, não gosta de programar. A Rebeca sempre disse para mim, não gosto de programar. Mas ela gosta de resolver problemas. Em ser um desenvolvedor é resolver problemas. Então, se você resolve o problema, mesmo não gostando muito de programar, você é um desenvolvedor do bom. Então, tem que gostar, cara. Não tem pra onde correr. Tem que gostar de alguma coisa, você tem que gostar. Né? Senão você tá no canto errado aí. Com relação a habilidades, assim, eu acho que o curso, ele vai muito do aluno que você é também, do foco que você tem. Com certeza, eu penso hoje que eu poderia ter aproveitado muito mais, que eu deveria ter me dedicado muito mais, enfim. Mas, assim, eu acho que dá pra ver a diferença. E eu não tô falando, assim, do código que você escreve. Eu tô falando da sua mentalidade. Quando você é um profissional autodidata e quando você participa de uma comunidade em que tem ali um objetivo comum e tem uma troca de ideias, tem uma troca de experiência, te ajuda a pensar de uma forma diferente. E eu acho que TADS é muito isso, entendeu? Assim, naquele ambiente que você está vivendo ali, você está numa comunidade com pessoas que têm um objetivo alinhado, né? Se não for o mesmo. Quando você está ali, você conhece pessoas, você faz amizades, você troca ideias, você adquire conhecimento. Talvez se você nem fosse encontrar na sua vida, ou demorasse anos e anos para você ter contato com aquilo ali, porque alguém te indicou, porque um professor te mostrou. Então, assim, tem esse valor também. E tem a parte de conhecimento técnico que é da grade do curso. Tem conhecimento de base que, assim, não que não faz faculdade, não pode trabalhar, não é um bom profissional. Não é isso. Mas tem coisas que você vai levar muito mais tempo para aprender e talvez nunca aprenda, que quando você tá numa coisa direcionada, um estudo direcionado, vendo ali os conteúdos que são direcionados para você, que é o mínimo necessário para que você faça, né, por exemplo, padrão de projetos. Tem coisas que... Tem gente que, quando é autodidata, tem duas coisas. Ou aprende o que tem interesse, ou aprende o que precisa fazer. Não necessariamente é tudo que você precisa saber para poder fazer aquilo ali direito. Então, assim... E aí falta um conhecimento de uma coisa mais técnica, de uma teoria que pode te ajudar a escrever um código melhor, a projetar um sistema melhor.
E eu acho que o curso também te ajuda nisso, com certeza. Eu acho que o principal objetivo é você aprender o melhor possível para você poder, né, entregar, fazer as suas entregas, né, com qualidade. Mas também tem essa parte da troca de experiência que você tem, quando quem está ali do seu lado, né, tendo a mesma vivência que você com relação àquela disciplina, com relação àquele professor, o problema daquele dia, enfim, a prova lá, e você está estudando aqui, vendo aquilo ali, trocando ideia. Então, essa comunidade, que é tanto que até hoje a gente se reúne com a galera que foi de tarde, a gente encontra e conversa, e troca experiência e vê quem é que está no mercado de trabalho e indica vaga, né? Como foi o exemplo do USB. A gente fez o estágio junto, eu fui para um canto, ele foi para o outro, depois cheguei, tem essa vaga aqui, e a gente trabalha e troca experiência. Então, isso é muito importante. E assim, eu me sinto muito privilegiada de poder ter tido isso para mim como profissional. Eu acho que me ajuda bastante e eu não seria nem 10% do que eu sou hoje, que eu acho que não é muito, mas também se não fosse eu não seria nada, entendeu? Então, assim, eu acho que quem tem a oportunidade de fazer o curso e faz da melhor forma que pode, no momento que pode. Eu poderia ter feito melhor, mas talvez eu fiz melhor que eu pude naquela época. Então, assim, mesmo assim, fazendo o curso, e como eu disse, né, parei não sei quantos anos, depois voltei, terminei, e sou muito grata porque eu pude, né, concluir e ter toda a experiência. Para mim, realmente vale a pena, quem tá lá dentro, fazer. Não quer dizer que você nunca vai poder trabalhar na área se você não tiver um curso? Não. Inclusive, é uma área que é menos exigida, né? Você ter um curso, uma graduação para você poder trabalhar. Mas eu acho que faz uma diferença, sim. Claro que tem pessoas que fazem o curso e não têm um desempenho tão bom quanto quem não fez. É a questão do aluno que você é, do foco que você dá, da dedicação que você tem.